Comissão do impeachment tem primeira reunião hoje e a escolha do relator será a principal decisão do dia. Também hoje é a última chance para o senador Delcídio do Amaral se defender no Conselho de Ética. E sessão temática de debates vai discutir o papel dos governos no cuidado com o meio ambiente. Esses são os destaques desta terça-feira aqui no Senado. Bom dia. A Comissão Especial do Impeachment vai escolher hoje o relator do processo contra a presidente Dilma. A reunião está marcada para 10h15 da manhã. Nesta segunda-feira, o plenário do Senado aprovou por voto simbólico a composição do grupo. Antes de votar os nomes da comissão, um grupo de 7 senadores pediu que o processo de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer, que está na Câmara, caminhasse junto com o da presidente Dilma Rousseff. A ideia por detrás da questão de ordem era permitir que os 2 julgamentos fossem realizados até o fim do ano, abrindo a possibilidade de convocar eleições diretas para a presidência da República. Havendo conexão, o julgamento dos acusados deve ser feito no mesmo processo. Igual lógica se aplica em relação a crimes conexos de mesma natureza praticados por presidente e vice-presidente da República. O presidente da Câmara dos Deputados declarou que a peça movida contra o vice-presidente era perfeita, mas rejeitou-a, destacando, adentrando no mérito da denúncia. Descabido, despropositado, e tanto é despropositado que foi objeto de um mandado de segurança concedido pelo ministro Marco Aurélio contra o presidente da Câmara. Mas o presidente Renan Calheiros não aceitou o pedido. A questão de ordem, senhores senadores e senhoras senadoras, não merece prosperar. A comissão de impeachment foi eleita no plenário. É formada por 21 senadores, indicados pelos partidos de acordo com o tamanho dos blocos partidários. O PMDB, que tem a maior bancada, indicou o senador Raimundo Lira para a presidência. E o PSDB, o senador Antônio Anastasia como relator. Os nomes ainda têm que passar por votação na comissão, que será instalada nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. Os senadores concordam com Raimundo Lira na presidência. O problema está na relatoria. A estratégia da base aliada foi apresentar uma nova questão de ordem ao presidente do Senado. Os governistas pediram um nome imparcial. O que nós estamos vendo é que há uma articulação claramente feita pelo presidente do PSDB, o senhor Aécio Neves, que, derrotado nas urnas, quer, por intermédio de alguém que é muito ligado a ele, nos derrotar aqui no Senado. Me parece que isso é um equívoco. Isso, inclusive, pode macular de alguma forma o processo como um todo. De uma hora para outra, o PT quer fazer com que haja antecipação de eleição. De uma hora para outra, o PT quer que a regra de eleição de relator seja quem eles vão escolher. Ora, realmente aqui não é república bolivariana. Todas as questões de ordem que tratam do funcionamento da comissão especial, elas serão respondidas pela comissão especial e não pelo presidente. Veja agora como ficou a lista dos 21 senadores indicados para trabalhar como titulares na comissão. O Bloco Democracia Progressista, composto por PP e PSD, indicou os senadores José Medeiros, Ana Amélia e Gladson Cameli. O Bloco da Oposição, formado por PSDB, DEM e PV, terá como titulares os senadores Aloysio Nunes, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima e Ronaldo Caiado. Pelo Bloco Moderador, que reúne PTB, PR, PSC, PRB e PTC, participam da comissão o Wellington Fagundes e Zezé Perrella. O PMDB, que não forma bloco com outros partidos, indicou os nomes dos senadores Raimundo Lira, Rose de Freitas, Simone Tebet, Dário Berger e Valdemir Moca. Os titulares indicados pelo Bloco Socialismo e Democracia são os senadores Vanessa Graziotin, Romário e Fernando Bezerra. Os do Bloco de Apoio ao Governo são Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, José Pimentel e Telmário Mota. O pedido que levou ao processo que pede o impeachment acusa a presidente Dilma Rousseff de crime de responsabilidade, um crime cometido em função do cargo. O pretexto para a acusação está na contabilidade.
O processo que 367 deputados consideraram aceitável chegou ao Senado na semana passada. Tem 34 volumes e mais de 12 mil páginas. O relator do processo na Câmara rejeitou 12 acusações e acatou 2. São elas a edição no ano passado de 6 decretos não numerados autorizando créditos suplementares no valor de quase 96 bilhões de reais. Os 3 advogados que assinaram a denúncia inicial alegam que esses créditos não foram autorizados pelo Poder Legislativo e não estavam de acordo com o orçamento e a meta fiscal. Outra acusação é de que o Tesouro Nacional atrasou o repasse ao Banco do Brasil de 13 bilhões de reais referentes a juros e taxas do Plano Safra de financiamento agrícola. O relator admite, porém, que o texto não trata somente da análise fria da adequação da lei ao caso, mas também uma avaliação sociopolítica. Na defesa da presidente Dilma, o advogado-geral da União garante que não foi cometido crime de responsabilidade. José Eduardo Cardoso afirma que os decretos de créditos suplementares ficaram dentro da meta fiscal modificada pelo Congresso. Quanto ao atraso nos repasses, o advogado-geral diz que antes eles nunca haviam sido considerados ilegais pelo Tribunal de Contas. Ainda segundo Cardoso, o processo tem um vício por desvio de poder e que foi uma retaliação do presidente da Câmara ao Partido dos Trabalhadores. No Conselho de Ética, o PT se manifestou a favor da cassação de Eduardo Cunha, acusado de receber propinas e mentir sobre contas bancárias que teria na Suíça, sem declarar à Receita Federal. O presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto, negou um pedido da defesa de Delcídio do Amaral para adiar mais uma vez o depoimento do parlamentar. A reunião do Conselho está marcada para as 14h30 da tarde. Esta é a 4ª vez que o senador Delcídio do Amaral tenta adiar o seu depoimento no Conselho de Ética. Ele responde a um processo por falta de decoro parlamentar que pode resultar até na perda do mandato. Se Delcídio do Amaral realmente não vier à comissão, o relator do seu processo já indicou que vai dispensar o depoimento do senador para encerrar a fase de produção de provas. Em seguida, a defesa do senador Delcídio do Amaral tem até 3 dias para entregar as alegações finais. Mudanças no Estatuto das Cidades e obrigatoriedade do reaproveitamento das águas em novas construções. Temas na pauta da Comissão de Meio Ambiente, que realiza reunião deliberativa daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Uma das propostas de alteração no Estatuto das Cidades torna obrigatória a definição das áreas verdes e das áreas a serem reflorestadas pelos planos diretores. O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal. A outra proposta de mudança no Estatuto das Cidades teve origem no projeto Jovem Senador, que durante uma semana traz ao Senado estudantes que exercem as atividades parlamentares. A proposta determina que as práticas de construção sustentáveis sejam adotadas como diretriz pelo artigo 2º do Estatuto. Outro projeto em análise torna obrigatória a previsão de captação de água da chuva nos projetos de novas edificações residenciais, comerciais e industriais. A justificativa é a redução cada vez maior da oferta de água pelos sistemas convencionais de distribuição. O relatório da senadora Lídice da Mata propõe ainda os sistemas de reuso de águas cinzas como segunda alternativa no reaproveitamento da água. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Os fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico serão debatidos em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. 4 autorizações de empréstimo externo estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Serão beneficiados os municípios de Manaus, Niterói, o Estado da Bahia e a União. A Comissão da Medida Provisória 712 faz reunião para examinar o relatório. A MP prevê medidas de vigilância em saúde nos casos de iminente perigo provocado pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Uma delas é a entrada forçada em imóveis em situações de abandono ou ausência do morador. A medida provisória 700, que permite a empresas construtoras desapropriarem imóveis em áreas destinadas a projetos sob o regime diferenciado de contratações públicas, deve ter o relatório final votado na comissão que examina a matéria.
E a regulamentação da profissão do educador social é um dos assuntos na pauta da Comissão de Educação. Daqui a pouco, às 9 horas, haverá sessão temática no plenário do Senado para debater os desafios dos países em questões ligadas ao meio ambiente. A conservação da natureza, o direito ambiental e convenções internacionais sobre o assunto vão ser discutidas com representantes de organizações internacionais, entre elas o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Devem participar da abertura do evento o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, além do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Termina em 5 de maio o prazo para a inscrição do Cadastro Ambiental Rural. Criado pelo novo Código Florestal Brasileiro, o mecanismo deve funcionar como uma base de dados estratégica para a recuperação de áreas degradadas e o combate ao desmatamento. Com informações georreferenciadas, o Cadastro Ambiental Rural registra as áreas de preservação de cada propriedade, além das atividades desenvolvidas. Apenas os produtores que realizarem o cadastro dentro do prazo é que terão acesso aos programas de regularização ambiental. Esses programas são previstos como um mecanismo para regularizar o cadastro das propriedades que não respeitarem os limites mínimos de reserva legal ou de áreas de preservação permanente previstos no Código Florestal. Na própria inscrição do cadastro, na última tela do cadastro, há uma pergunta que o produtor pode fazer adesão voluntária ao programa de regularização ambiental, que, na verdade, dá segurança para que aquele passivo que ele tem na sua propriedade ou possa vir a ser recomposto em cima de um termo de compromisso assinado com o Estado. Sem o cadastro, os produtores também vão enfrentar restrições no crédito rural a partir do ano que vem. Apesar da exigência obrigatória do cadastro para o crédito, para acesso ao crédito, acontecer somente em 2017, os bancos, as instituições financeiras, o mercado já está pedindo o cadastro ambiental rural como uma forma de terem segurança ou mitigação de risco no investimento, ou compradores de insumos agrícolas dizer, olha, estamos comprando produtos agrícolas de propriedades que estão regulares com a questão ambiental, que estão inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Faltando menos de 10 dias para o término do prazo final, cerca de 90 milhões de hectares ainda precisam ser cadastrados. 20% dos 397 milhões de hectares ocupados por propriedades rurais em nosso país. Cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados de área. A prorrogação do prazo chegou a ser discutida no Congresso, mas não houve consenso. O que é melhor, você prorrogar, definindo que depois nunca mais vai ser prorrogado, ou você fechar a conta faltando 40% das propriedades rurais a serem cadastradas no Cadastro Ambiental Rural. As pessoas não estão proibidas de fazer o seu cadastro ambiental rural depois do prazo. Então não tem nenhum sentido querer prorrogar o cadastro ambiental rural, a não ser de não cumprir a lei, de trabalhar contra o meio ambiente. O cadastro ambiental rural é realizado nos estados. O governo federal apenas disponibiliza a plataforma de acesso e é responsável pela gestão de todas as informações. Já capacitou também cerca de 50 mil pessoas para operarem o sistema. Mas o diretor do Serviço Florestal Brasileiro faz questão de mostrar que o sistema é extremamente amigável e qualquer pessoa pode realizar o cadastro. No momento que baixa um aplicativo do CAR e que sinaliza qual é o município, estado e município, essa é a qualidade das imagens, são imagens de satélite de alta resolução de 5 por 5 metros. A ideia do sistema é exatamente essa, que o proprietário e possuidor não dependesse de assistência técnica obrigatoriamente. Ele pode, conhecendo sua propriedade, e o produtor conhece melhor do que ninguém, ele olhando a sua área de cima para baixo, ele tem como identificar, não, aqui passa a propriedade do meu vizinho, aqui tem uma estrada, aqui tem o rio, aqui está a minha sede, aqui está o armazém onde eu guardo meus produtos. Ele pode, intuitivamente, ele mais do que ninguém conhece os limites dele, de modo que ele possa vir a fazer o perímetro da sua propriedade. E tem que sempre lembrar que o cadastro ambiental rural, ele não é um cadastro fundiário, ele não gera precisões fundiárias, ele é uma representação gráfica georreferenciada da propriedade ou posse, de modo que ele possa declarar as suas áreas de preservação permanente, a sua reserva legal e suas áreas de uso restrito.
O programa de visitação do Senado está suspenso até a votação da admissibilidade do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, prevista para a primeira quinzena do mês de maio. Ficamos por aqui. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou a qualquer momento nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.